Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O pessoal muitas vezes não entende como é que funcionam os convidados aqui do programa e também do podcast. Muitas pessoas eu conheço, são muitos amigos, mas tem aquelas pessoas que são indicadas também, que são altamente indicadas. E a minha entrevistada de hoje é uma dessas pessoas que foi muitíssimo recomendada para mim. É a Beatriz Galute Maziero, que é engenheira agrônoma pela Unesp de Botucatu, mestre em fitopatologia pela Oklahoma State University. Ela tem experiência em diversas frentes de pesquisa relacionadas à agricultura e projetos apoiados por agências multilaterais como o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e o Instituto Internacional da Agricultura Tropical. Desde 2019, ela atua na Braskem, na área de desenvolvimento de mercado para o agronegócio, coordena projetos de inovação para o agro e promove soluções na plasticultura. É a fundadora de uma startup ligada à agricultura e resíduos alimentares, onde desenvolveu competências de gestão empresarial e ampliou o conhecimento das necessidades de inovação no mercado agrícola. O tema da nossa entrevista será o uso da plasticultura no agro. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Achei. Bia, tudo bem? Oi, Divino, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou super honrada e feliz de estar aqui, ainda mais com essa indicação, né, que eu tive. Ô Bia, pelo tanto de coisas que eu falei a seu respeito, eu pensei, a Bia deve ter uns 70 anos de idade, né, para dar conta de ter feito isso tudo. Mais ou menos isso, não, tô brincando. Mais ou menos isso. Ainda tenho tempo para aumentar esse currículo, né, Divino? Tem tempo. Você está só no início, está só começando. É Maziero ou Maziero? A gente fala Maziero, né? Mas assim, Maziero. Não pode ter se perdido aí uma outra pronúncia, mas a gente fala Maziero mesmo. Ô Bia, me conta quem é você, como é que começou a sua ligação com o agronegócio? Tá ótimo. Bom, quando eu resolvi fazer faculdade, por incrível que pareça, eu não tinha nenhuma ligação, né? Minha família não tem nenhuma ligação com agro, mas eu queria muito trabalhar na parte de alimentos, né? Então, engenharia de alimentos tinha alguma coisa, e quando eu descobri agronomia, eu lembro de ler o descritivo do curso, achei que poderia ser interessante. E eu amei a faculdade, foi muito... Sempre falo para todo mundo hoje, é uma faculdade muito gostosa de fazer, né? É biologia 90% do tempo, uma faculdade leve que a gente aprende muito. E aí eu fui me desenvolvendo conforme as oportunidades foram surgindo, né? Então, durante a graduação, eu trabalhei muito na área de fitopatologia, né? Que é a área de doenças para as plantas. Fiquei muito na parte de fungos. Depois eu fiz o meu mestrado na parte de vírus, ainda continuei ali em fitopatologia. E foi com isso que eu trabalhei a minha maior parte do tempo na pesquisa, né, com fitopatologia. E aí até um dos institutos que você mencionou, que é o Instituto Internacional de Agricultura Tropical, que foi minha última experiência com pesquisa, foi na Nigéria. Então eu fiquei 1 ano lá nesse instituto. Foi muito legal e me trouxe uma vontade de trabalhar mais com a pesquisa na prática, né? Porque na academia, muitas vezes a gente está longe da aplicação. E aí eu estava sentindo essa necessidade de ir para o mercado, de voltar a ter mais contato com a pesquisa aplicada. E acabou que a posição que eu assumi na Braskem em 2019 tem tudo a ver com isso, que é o desenvolvimento de mercado, que nada mais é do que a pesquisa aplicada para a gente levar aí para o mercado, enfim, comercializar. Então, esse é um resumo. Me conta, o que você estava pesquisando na Nigéria? Nossa, foi, acho que a pesquisa mais legal que eu já fiz. Eu fiz a minha pesquisa era voltada para combater as aflatoxinas, né, que são toxinas produzidas pelo fungo Aspergillus em milho. Então, eu estava desenvolvendo um controle biológico com o próprio fungo. Então, eu coletava uma amostra de solo de uma região, né, de uma área infestada pelo Aspergillus, uma área de milho, levava para o laboratório, a gente fazia
A gente cultivava os fungos, né? E separava a raça que produzia toxina da raça que não produzia toxina, que a gente chamava de raça atoxigênica, e essa raça a gente misturava, fazia uma mistura com sorgo, tinha uma indústria lá dentro do laboratório, a gente misturava, e aí era o sorgo misturado com a raça não toxigênica que a gente aplicava na área para que a raça do fungo que não produzisse toxina ela se espalhasse mais depressa do que a raça de fungo que produzisse a toxina, né? Porque lá na Nigéria, a aflatoxina é um problema muito sério. Aqui no Brasil mas eu acho que eu entendo que é mais em castanhas, mas lá como é na produção de milho e as crianças que trabalham nas lavouras estão muito expostas, elas começavam a sentir o efeito desde muito novinhas, né? Então, cegueira, aquela barriguinha de verme, né? Que muitas vezes eram sintomas da própria toxina. Então, assim, foi um trabalho lindo que eu fiz, continua até hoje, né? Essa indústria tá lá dentro do instituto e era totalmente aplicada, né? Então, foi aí que eu falei, quero pesquisa aplicada, porque é isso que estava me deixando motivada a trabalhar. Eu morei há muitos anos atrás no Nordeste e eu ouvia falar muito da Braskem. Eu fiquei sabendo agora que a Braskem tem uma ligação com o agronegócio. Eu não conhecia. Fala um pouco da Braskem pra gente. Falo, com certeza. Eu acho não, né? O mundo do agro para Braskem realmente é novo, né? Eu sou a primeira agrônoma que está trabalhando na Braskem. Quando eu vim para Braskem, a área de desenvolvimento de mercado para o agronegócio já existia, né? Então, a minha líder, que é a Ana, ela quis contratar uma agrônoma para somar, né, conhecimento aí, e toda essa área de desenvolvimento de mercado para o agronegócio que foi formada pela Ana, né, que foi em grande parte do tempo liderada só por ela, é voltado à plasticultura, que é o que a gente chama que é o uso de plástico no agro, desde estufa, mulching, que é mais conhecido, até silobolsa, que tem se desenvolvido nos últimos anos, principalmente por conta do aumento, né, das safras de grãos. Irrigação é uma aplicação que a gente trabalha muito. Então, o nosso papel é olhar aonde a plasticultura não está tão desenvolvida ainda e pode levar benefícios e fomentar esse mercado, né? Então, esse é o papel da Braskem no agro, mas realmente, perto do tamanho da Braskem, da história de uma petroquímica, a área do agro ainda é muito nova. Você fundou uma startup? Sim, teve um período aí que eu fiquei de férias forçadas, né? Então, foi um momento... Sim. E eu tinha acabado de voltar da Nigéria, eu estava nessa busca de me colocar no mercado e algo muito aplicado. E eu e mais uma amiga fizemos faculdade juntas e a gente foi entender. Esse mundo de startup foi em 2017, 2018. Estava assim, bombando e era algo muito novo pra gente, né? Então a gente foi entender quais eram pontos, problemas que existiam, e a gente conheceu uma startup que chama Fruta Imperfeita, que trabalha com redução de desperdícios de alimentos dentro de casa, né? Então, a gente se juntou a eles praticamente para fundar a nossa, que era algo muito parecido. E o que a gente fazia? A gente ia até o produtor rural, que tinha problema em escoar a produção dele de alimentos, e a gente estava muito focado em hortifruti, né? Então, assim, ele não conseguia vender a cenoura dele para o mercado porque ela estava feinha, ou maior ou menor. A batata, que estava num formato não tão esperado pelo consumidor, a banana, e a gente comprava dele ele jogaria isso fora, né? A gente comprava dele, claro, por um preço menor do que se fosse todo dentro do padrão, e a gente fazia cestas, né? Então, por isso que chama alimentos fora de série. Foi muito interessante, porque eu tive contato com essa questão de a gente, como consumidor, a gente é muito exigente na hora de pegar, né, Sim, ali no mercado. Então, foi uma conscientização. E aí, eu acho que foi durante 1 ano e meio, quase 2 anos, eu e a minha amiga, a gente ficou junto. Foi muito bom, porque a gente montou um negócio do zero. Claro que ele não teve continuidade, mas não a gente... Não virou unicórnio, não?
Não virou. Não virou. Aí eu fui pra Braskem, ela foi pra Syngenta, mas eu tenho certeza que esses 2 anos aí, nós sendo empreendedoras, a gente aprendeu muito mesmo de relação com o cliente, do que as pessoas esperam, as problemáticas, foi muito interessante. Bia, vamos falar um pouquinho de plástico. Vamos. Uma das impressões que eu tenho é que muita gente vê o plástico como o grande vilão do meio ambiente, né? Porque os mares estão cheios de plástico, muitos bichos estão engolindo plástico, estão morrendo por causa do plástico e tal, não sei o quê. O plástico é realmente o grande vilão do meio ambiente? Eu acho que esse é um tema muito sensível, né? Quando eu vim para a Braskem, eu aprendi muito sobre pessoas que já estão trabalhando nesse mundo há muito tempo. E como agrônoma e também como consumidora, a gente é bombardeado com um monte de informação e somente informação negativa. E eu sempre faço paralelo na Braskem com o mundo do agro, porque é a mesma coisa. As pessoas que não estão no mundo do agro maior parte são bombardeadas de informações negativas, pejorativas. Então, voltando aqui para o mundo do plástico, o que eu falo hoje, o que eu aprendi e que para mim faz sentido é que é a forma que a gente usa o plástico que faz ele ser vilão, né? Então, assim, a forma que a gente usa, que a gente destina, que a gente deixa de tomar um cuidado, né? Então, eu não vejo hoje o plástico como um vilão, mas a gente aprende a tomar cuidado com a forma que a gente usa o plástico. É reutilizar as embalagens, porque acho que muito do papel de vilão que o plástico tem é relacionado às embalagens. Então, reutilizar as embalagens, fazer o descarte adequado, né? Promover isso, e não só do plástico, mas de todos os resíduos que a gente tem em casa, eles precisam ter um destino adequado. Então, eu não vejo mais o plástico como um vilão, pelo contrário, eu até tive mais consciência ainda de como utilizar ele de forma adequada, justamente porque a forma que a gente usa que faz ele parar no mar, né? Ele parar em aterros e ficar lá 400 anos. Então, no meu ponto de vista hoje, tomar cuidado com o final do ciclo de vida do plástico é o ideal para que ele não seja o vilão. E aí isso, para mim, se replica para qualquer outros materiais. Na Braskem tem muitos engenheiros de materiais, né? Então, foi muito bom aprender com eles, assim, que eles estudam cada material e que todos têm pontos bons e pontos ruins, porque de uma forma ou outra eles estão vindo, eles podem vir a se tornar resíduos maltratados se a gente não cuidar desse final de ciclo de vida. Você falou aí de 400 anos e tal, para se degradar. Tem muita pesquisa em cima do plástico para que ele se torne assim, degradável em pouquíssimo tempo? Tem muita, eu acho que assim, não só a Braskem, mas a cadeia do plástico, né? Desde do produtor de resina, que são as petroquímicas, os produtores que eu aprendi que existem master batch, que é onde eles vão misturar a resina com aditivos que vão conferir características específicas ao material. Até próprios consumidores, né? Os brand owners, eles estão muito ávidos para buscar essas soluções, porque nós, como consumidores, colocamos uma pressão muito forte. A gente não quer ver plástico no mar, ninguém quer ver plástico em aterro. Só que o que acontece, o que eu aprendi é que hoje biodegradar, né, que seria o ideal, em um tempo ideal, que não deixe resíduos, porque até a própria biodegradação pode deixar resíduos se ela não acontecer de forma correta. Ela pode ser uma fonte de emissão de carbono. Se não acontecer de forma correta, é muito difícil. Eu acho que é por isso que hoje não tem nada escrito na pedra que tem biodegradável para todas as aplicações, porque senão o biodegradável ele se torna um problema ainda maior. Nós, como consumidores, vamos achar que é biodegradável e simplesmente jogar fora, achando que está tudo resolvido, e talvez não seja bem assim.
ele ainda pode ser uma fonte de gerar resíduos. Por isso que ainda tem muito cuidado e não tem nada escrito na pedra. Mas com certeza, Divino, é algo que a cadeia do plástico tem conversado e buscado cada vez mais. Tem fóruns específicos para isso. Então, assim, não é algo simples, mas é algo que a cadeia do plástico tem se fortalecido para fazer cada vez mais de uma forma eficiente mesmo, para que não seja outra causa de poluição, né? Qual que é a importância do plástico para o agronegócio? Olha, a gente aqui gosta de falar muito que as aplicações de plástico para o agro, elas conseguem entregar a sustentabilidade nos 3 pilares, porque acho que esse é um tema para o agronegócio que tem sido cada vez mais tá cada vez mais na superfície, né? Sustentabilidade para o agro. E aí se fala muito na questão do uso de defensivos, né? De insumos, etc. Uhum. E a plasticultura, ela vem tanto com um olhar para a sustentabilidade ambiental, onde praticamente todas as nossas aplicações, elas reduzem, otimizam o consumo de recursos naturais, elas otimizam os recursos de insumos de forma geral. Então, ela tem uma economia desses recursos que podem ser impactados, tanto a parte social e também econômica, onde o produtor ele vai conseguir produzir mais sem precisar aumentar a área, então tendo uma produtividade maior ali na mesma área e que ele consiga ter uma otimização da mão de obra e, consequentemente, rentabilidade. Então, a gente enxerga que é esse caminho que é onde a gente está desenvolvendo o nosso negócio. É claro, Divino, todos nós sabemos que estamos lidando com material plástico. E da mesma forma, para as embalagens, a gente entende que a forma de usar, a forma de destinar no final do uso é tão importante quanto, porque senão, aí sim, hoje não é um problema para o agro, plástico, igual são as embalagens, mas ele pode vir a se tornar. Então, todos os nossos projetos são destinados ao uso e também à orientação correta ali no final do ciclo de vida, colocando esforços para ser reciclado, para voltar para a cadeia, porque hoje é onde a Braskem entende que a sustentabilidade do material vai vir, né, na economia circular. Então, hoje, a grande estratégia de não ter o plástico como um vilão em nenhum dos setores é realmente a economia circular. Então, aqui no agro não é diferente também. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o Brasil é líder mundial em logística reversa das embalagens de defensivos, né? Inclusive, o produtor tem que fazer tríplice lavagem dessas embalagens, aquela água não pode ser jogada no solo, ele tem que levar até um local ideal, né? Tem que marcar uma data para entregar, é todo um processo bem bacana, né? A gente é referência. Quando nós vamos para fóruns de discussão sobre logística reversa do plástico no agro fora do Brasil, o programa Campo Limpo, né, que é liderado pela Impev, é sempre das referências. A gente sabe que tem uma questão de força de lei, tem uma cadeia, né, fomentando tudo isso, que são as empresas de defensivos, mas funciona, 99% de adesão é realmente algo que faz a gente entender que a gente tem potencial mesmo para fazer essa logística reversa de material no agro ou até em outros mercados. É referência mesmo esse programa. Deve ter um monte de gente perguntando assim, tá, mas onde é que se usa plástico no agronegócio? Cite alguns exemplos aí pra gente. Vou citar. Assim, quando a gente fala de forma geral, o que mais vem na nossa cabeça, para quem não conhece tanto o termo plasticultura, é estufa, né? Filme para estufa, tela para estufa, o mulching, que é o filme que a gente utiliza ali na linha de plantio, que reduz a necessidade do uso de herbicida na linha de plantio, que aumenta a retenção da umidade ali em torno da raiz da planta. Então, esses são exemplos básicos, né? E o que a gente tem trabalhado aí, que são outros exemplos de plasticultura, que sai um pouco fora do escopo de olericultura, é o silo-bolsa, que é a bolsa que os produtores têm utilizados para armazenar grãos também, né? Que são bolsas que eles podem armazenar de 1 a 2 anos ali, soja, milho, e ser complementar muitas vezes ao silo estacionário.
Tem outra aplicação que a gente não imagina que está dentro da plasticultura, né? Até eu que vim como agrônoma, quando entrei na Braskem, que fui aprender, que é a irrigação. Tanto a irrigação por aspersão quanto a irrigação por gotejo, elas são feitas através de tubos de polietileno, né? Matéria-prima da Braskem. Então, a irrigação é outra aplicação silobolsa. As sacolas utilizadas para a produção de banana também é outra aplicação da plasticultura, que a gente vem trabalhando para desenvolver sacolas melhores, né, com mais eficiência ali para o produtor de banana. O que é sacola para produção de banana? Deixa eu te interromper aí. Na verdade, é o saco, né, que o produtor ele envolve no cacho de banana e tem diversas finalidades, né? A gente aqui na Braskem desenvolveu um projeto para que o produtor precisasse usar menos inseticida, porque existe um inseto específico na banana, que é o trips, e o produtor, para controlar o trips, ele ou aplica inseticida ali no cacho de banana e faz, né, o ensacamento com uma sacola convencional, fininha, que é para... Dessa sacola de lixo que tem aí, o pessoal compra para colocar... Alguns produtores podem até utilizar, mas não, hoje em dia tem muitos fabricantes que produzem sacola mesmo específica, saco para banana, azul. Então, assim, hoje praticamente 80-90% de produtores de banana, eles ensacam com a finalidade principalmente de proteger contra a queimadura pelos raios solares, né? Certo. E aí, a gente desenvolveu, junto com a BASF, uma sacola que tem um aditivo, né, que a BASF desenvolveu, que tem o mesmo comprimento de onda da visão do inseto. Então, quando o inseto entra na sacola, ele fica cego, ele não quer ficar lá e sai. Então, o produtor não precisa colocar inseticida, tem a mesma eficácia de controle que o inseticida. Nós fizemos, né, um teste validado pela Unesp do Vale do Ribeira. A gente fez testes em 20 propriedades no Brasil, né, todas validadas cientificamente. Então, a eficácia é a mesma com a redução da aplicação de inseticida. A gente sabe que na banana tem muito uso de defensivo por conta de características da cultura, né? Dos fungos que eu estudei a faculdade inteira na banana, inclusive. Então, assim, reduzir um pouco a necessidade de defensivos e mão de obra e o trabalhador ter que ter um EPI fez muito sentido para o contexto da banana. É uma sacola que tem que ter uma espessura mais grossa do que as sacolas que estão no mercado, né? Os sacos que estão no mercado. Então, assim, a gente levou um diferencial e a gente está no mercado aí vendendo, a gente chama de saco anti-trips para banana. Então, é outra aplicação da plasticultura. É tão interessante quando você fala assim, tem a mesma, como é que é o negócio das ondas aí? É o mesmo comprimento de onda da visão do inseto. Mesmo comprimento de ondas da visão do inseto. Cara, isso é pesquisa muito aprofundada, quer dizer, a gente não tem noção, porque quando a gente olha plástico, pra gente tudo é igual, plástico é plástico, pra mim, eu pegaria um plástico desse de colocar lixo e colocaria no cacho de banana. Você já falou, não, peraí, não é assim, tem um negócio específico, né? Exatamente. Para o plástico, em geral, não é só um plástico. Inclusive, né, eu aprendi tudo isso do zero. Estou 5 anos na Braskem, então eu também não sabia, mas cada aplicação tem aditivos específicos, principalmente UV, porque sempre fica exposto, né, ao sol, de resistência mecânica. Então, todo projeto que eu faço, eu tenho a engenharia de aplicação da Braskem, que são engenheiros químicos de materiais que entendem muito de resinas, me apoiando para a gente ter uma formulação para que o nosso cliente chegue no material final ideal. Então, essa sacola de banana foi um trabalho feito Braskem, né? Eu, como agrônoma, indo para o campo, entendendo a necessidade, a BASF que trouxe o aditivo, né? O desenvolvimento, e a engenharia de aplicação da Braskem. Então, um trabalho feito a muitas mãos para a gente chegar a uma sacola que não é só uma sacola. Ela tem ali todo
uma tecnologia, pode parecer simples, mas é pesquisa aprofundada mesmo, e é pesquisa aplicada na prática. É o mesmo caso do silo bolsa, né? Eu fico imaginando, cara, para conseguir ter a resistência exata para aquele negócio não rasgar, lógico, se ele mal usado, mal manuseado, ele vai rasgar, né? Uhum. Mas para aguentar o tempo todo que aguenta ali no campo, debaixo de sol, debaixo de chuva, com o grão dentro, tem que ter muita pesquisa por trás, né? Sim, eu não sabia, Divino, mas o silobolsa, ele tem multicamadas, né? Não é só um plástico extrusado e sai um filme, é multicamadas, cada camada vai uma porcentagem de um aditivo diferente, porque tem a questão também de não pode entrar umidade, porque se entra umidade, se cria um ambiente propício para calor excessivo também não, né? Exatamente. Então, assim, é tudo pensado como se fosse não, né? Porque é uma tecnologia, não é simplesmente uma lona qualquer, né? Que a gente cortou de algum lugar. E no silobolsa, especificamente, o produtor guarda ali o quê? 500 mil reais, é muito dinheiro. Então, realmente, tem que estar bem guardado, bem armazenado, né? Nós estamos falando de agricultura. Existem muitas soluções de plasticultura para a pecuária? Olha, na pecuária, a gente tem trabalhado algumas soluções, sim. Então, assim, já desenvolvidas, os coxos rotomoldados, por exemplo, são aplicações da pecuária, da plasticultura, né? Ali é plástico. Irrigação por aspersão, a gente tem desenvolvido principalmente para pecuária leiteira, que faz os piquetes, então eles fazem os piquetes rotacionados. Tem kits modulares de irrigação por aspersão para eles conseguirem ser móveis. Tem o wrap também, que é um material plástico que envolve a alimentação pré-secada. Então, o produtor ele tem alimentação disponível para o animal por mais tempo. Tem o separador de cerca que substitui o antigo, né, o balancim que é mais convencional e é muito mais rápido, por exemplo, na hora de você montar uma cerca, né? O próprio silobolsa para silagem destinada para alimentação animal também é uma aplicação da plasticultura. Tem um sistema de distribuição de água para coxo dos animais, que é tudo feito por tubo de polietileno. Então, todas essas aplicações a gente tem desenvolvido aqui na nossa área de desenvolvimento de mercado para o agro, assim, fomentado mais uso, a gente tem o que a gente quer é levar o conhecimento, levar a informação, as vantagens, o custo-benefício, etc. Então, é um papel muito forte da nossa área também na pecuária. O que tem de evolução aí por vir no futuro, em termos de plástico? No futuro? Tá. Para eu te contextualizar, hoje a Braskem, ela tem uma parceria com a Unicamp e com a FAPESP, e a gente tem um centro de engenharia de plasticultura, né? E aí, nesse centro, são 70 pesquisadores conduzindo pesquisas em diferentes áreas do agronegócio, então, desde de culturas, de grandes culturas, HF, pecuária, a parte de aquicultura também, que vão ser, assim que as pesquisas forem finalizando, elas vão ser trazidas para o mercado, né? Mas o que eu posso te falar é que esse centro a gente iniciou os trabalhos em 2023, então tem 1 ano e meio que as pesquisas estão encaminhando e logo a gente deve ter aí os primeiros resultados de novas aplicações para a plasticultura. Mas o que eu posso dizer é que o que vem aí da plasticultura são sempre tecnologias, aplicações que vão trazer esses 3 pilares da sustentabilidade. Essa é uma das nossas estratégias, né? Se em algum desses pilares, né, a plasticultura não parar de pé, a gente sabe que provavelmente não vai ser ideal para o produtor rural, que está buscando mais sustentabilidade no campo também. Então, o CEP, né, que a gente chama, tá ajudando a gente a fomentar bastante aí novas aplicações para a plasticultura. A gente tem um espaço tem um potencial bem forte no Brasil de aumentar o uso dessas aplicações, né? Então, a gente tem buscado cada vez mais ferramentas para que isso aconteça. Bia, você pode virar a comunicadora do agro
da Braskem. Olha, se você perguntar na Braskem, vão falar que eu já sou, tá? Modéstia à parte, porque o que eu gosto de falar disso, eu sempre falo, querem falar da plasticultura, pode me chamar. E assim, Divino, eu que vim como agrônoma, eu gostei muito do tema, tem o desafio de trabalhar com, teve, né, para mim, o desafio de entender o mundo do plástico e não ver ele só como vilão. E assim, é um tema apaixonante, assim, eu gosto muito. A minha líder, que é a Ana, ela transmitiu para mim a paixão que ela tem. Então, assim, somos duas, hoje somos 3 na equipe. Então, éramos 2, agora somos 3 pessoas que acreditam muito no potencial, né? E trabalhar com agro no Brasil é bonito demais, né? Não tem nem como eu não gostar. Então, eu sou muito realizada mesmo. Quando a gente ama o que faz, é diferenciado, né? Sim, exatamente. Bia, brigadão, adorei conversar com você, foi uma honra te ouvir, obrigado, viu? Olha, você me esclareceu um monte de coisa, eu não sabia que o plástico era isso tudo, né? Porque a gente só vê, muitas vezes, o lado ruim das coisas, né? É tão mais fácil a gente comprar uma narrativa, muitas vezes, do que entender de um assunto, buscar entender um pouco mais. Obrigado, volte mais vezes, viu? Pode me convidar, porque se é uma coisa que eu gosto de fazer, falar desse tema. Em breve a gente vai ter novidades, né, sobre o CEP, sobre as nossas aplicações. A gente tem trabalhado muito com startups também, então a gente está se aprofundando nesse mundo de inovação para conversar muito com o que o produtor rural, desde o pequeno até o grande, está buscando como ferramenta de tecnologia para melhorar a produção, né, Divino? Então, conte comigo sempre que precisar esclarecer alguma dúvida. E eu que agradeço o convite, foi uma honra. Obrigada mesmo. Já vou esperar o seu retorno com novidades. Obrigadão. Tchau. Tchau. Eu conversei com a Beatriz Galuti Maziero, que é engenheira agrônoma pela Unesp de Botucatu, é mestre em fitopatologia e trabalha com plástico. É apaixonada por plástico. E o tema da nossa entrevista foi o uso da plasticultura no agro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.